Irmãos, é sempre uma alegria podermos estar juntos. Pastor Estevão, eu tenho uma foto do Leônidas. Ele tinha em torno de uns 3 anos, você estava sentado e ele estava no seu colo. Exato, nós estamos ficando velhos. Melhor, estamos ficando experientes. E sempre que eu posso, meus netos são meus assistentes, tá? A gente está envelhecendo, então a gente precisa da companhia e precisamos já permitir também que as nossas crianças tenham espaços no púlpito da igreja. Eu lembro, essa experiência tem mais de 20 anos. Eu tinha uma criança que não ficava quieto na igreja, e tinha um domingo que a gente não tinha culto infantil. As crianças tinham que estar celebrando junto com os adultos, porque senão depois as crianças ficam achando que esse espaço é só da gente. E tinha um menino que ele não parava. E Deus disse, chama ele para ser seu assistente nesse dia. Ele ia sozinho para a igreja. Ele tinha em torno de uns 6 anos. Eu disse, a partir de hoje você é meu assistente aqui na igreja. E ele sentava na cadeira, sentou ali na cadeira. Vocês não imaginam a felicidade dele quando terminou aquele culto. Ele ficou quietinho e depois ainda ficou tirando onda com os outros. Eu fui hoje assistente do pastor, porque normalmente ficava um diácono dirigindo o culto e sentado no púlpito da igreja. A gente tem olhado, para falar sobre família. Rapaz, família está um negócio assim muito complicado de se falar, E outra coisa, não venha com a história de que a família tradicional, não existe família tradicional. Existe família dentro de um contexto bíblico. É família. Aí nós estamos também lidando com outro problema. Nós, como cristãos, estamos nos distanciando, às vezes, do contexto bíblico do Cristo. O Cristo a quem servimos nasceu em família. Deus não tinha poder de já chegar aqui como todo-poderoso Jesus, adulto, não era? E começar ensinando. Mas o Cristo que nós adoramos se fez como um de nós em família. Nós estamos trazendo para o nosso contexto atual um monte de confusões, e aí criamos sacerdotes, isso é histórico, e aí criamos confessionário, porque um homem vai dizer se você está ou não perdoado, aí vamos criar intermediários para chegar no céu, e isso vai crescendo. Na década de 80 nós tínhamos os dentes de ouro. Década de 90 não lembro o que era, mas nos anos 2000 ficava uma cadeira bonita, parecia um trono. É para o anjo do Senhor sentar durante o culto. Eu fui numa celebração que ficava uma turma para frente e para trás, tocava-se o sofá. É um instrumento com chifre, e era de verdade, difícil de chifre mesmo, tocava, e o povo para frente e para trás, para preparar o altar para que o homem de Deus chegasse e pregasse. Falando em homem de Deus, eu tenho uma implicância com esse nome, tá? Todo aquele que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem que ser homem de Deus. E todas as mulheres que aceitaram a Cristo como Senhor e seu Salvador são mulheres de Deus. Todas as crianças que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador são crianças de Deus, adolescentes de Deus, jovens de Deus. E o Deus em quem eu adoro não nos coloca num patamar de superioridade porque carregamos o título de pastor. Eu estou meio com o coração assim, meio atacado essa semana, emocionado, tanto que a minha terapeuta... Agora, por favor, cuidado também com o terapeuta que você arruma, tá? Vê se ele tem certificado mesmo para fazer a terapia. De vez em quando me manda cheirar a florzinha e assoprar a velhinha. Ajuda. Tem um nome científico para esse negócio. Cheira a florzinha, sopra a velhinha, respira, pensa e continua em frente. Então, quando a gente pensa na família, evangelho tem tudo a ver com família. Família tem tudo a ver com o evangelho. Quando Jesus se faz como um de nós nesse mundo, o povo falava muito de pai Abraão, os judeus. Nós somos descendentes, nós somos filhos de pai Abraão. Eram os judeus ali no tempo de Jesus. Infelizmente, aqueles fariseus não eram filhos de Abraão. Jesus deixou bem claro de quem eram os filhos.
Mas Jesus, quando junta os seus discípulos, ele nos ensina o seguinte: quando vocês estiverem em oração, querendo falar com Deus, chame Ele de Pai. É família. No Evangelho de João, João diz que a todos quanto receberam e creram no seu nome, foi dado o privilégio de sermos o quê? Filhos de Deus, é família. Paulo nos ensina que nós somos filhos de Deus por adoção, ou seja, é algo muito especial, é muito prazeroso. Mas aí a religião vai e coloca Deus numa distância tão grande de cada um de nós. Começamos a inventar prédios que depois passamos a chamar de quê? Templo. A área do púlpito passamos a chamar de altar. Irmãos, muitas vezes na nossa caminhada idolatramos o espaço, quando Deus a quem nós adoramos diz: não vamos fazer idolatria, não façam outro Deus além de mim. Eu sou de uma geração não muito distante, em que numa determinada igreja que eu trabalhei, a zeladora podia fazer a limpeza toda com calça comprida, mas quando chegava para subir ao altar, ela tinha que se vestir de forma decente para poder limpar o altar. Da mesma forma que os sacerdotes tinham as suas roupas com todas as suas pompas, muitas vezes na nossa caminhada nós estamos perdendo a visão do que o próprio Cristo nos ensinou, que Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão a quem? O Pai, em espírito e em verdade. Então não importa o lugar, o que importa é como está o seu relacionamento com Deus. E aí, quando a gente começa a pensar em família, eu vou tentar muito rápido. Amei que não tem mais relógio ali, e eu também estou sem o meu aqui. Uau, vocês trouxeram mais para perto? Nem vejo, nem olho. Eu tenho implicância com o relógio. Relógio para mim é em hospital, porque o pessoal da área de saúde tem que dar remédio para os doentes. Rodoviária para você não perder o ônibus tomando café. Aí aeroporto também, entendeu? E lembro da vida militar, que tinha os quartos de hora. E eu acho que o Estevão ainda pegou aqueles relógios que você tinha que dar corda para dizer que você estava acordado, porque se você não desse corda, ele começava a atrasar. E quando terminava o plantão, está mais na cara do Zé. Terminava o plantão, aí chegou com o relógio atrasado, já sabia que no final de semana você estava de serviço de novo. Olha, já vi um bocado de gente se manifestando, e eu vou falar de militar hoje, eu vou falar de um centurião, eu vou falar de um carcereiro. O reloginho lembrou, viajou no tempo agora. Então nós vamos falar nessa noite sobre duas famílias, duas histórias, um final feliz. Já pensou nisso? Duas famílias diferentes, vivendo contextos diferentes, mas com um final feliz. Eu vou chamar o meu assistente Arthur Henrique, ele vai estar fazendo agora a leitura bíblica. Por favor, Arthur. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Isso está escrito em Atos 10, 1 a 2. Em seguida pegaram a palavra de Deus e ele e todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro levou as feridas deles. Em seguida, ele e todos foram batizados. Atos 16, 32 a 33. Deus, meu Pai, agora eu te peço pela essa noite, pela chuva que caiu sobre nós, por mais um dia
em estar em sua presença. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. O Arthur sonha em ser blogueiro, que nem o avô. Obrigado. Mais tarde eu vou chamar meu outro assistente. Então, quando a gente começa a olhar para essas duas famílias, quando eu passei o tema da mensagem, eu não sabia como é que seria a minha semana. Não sabia. Mas eu trabalho com antecedência. E essa semana foi de muita emoção e meu coração, graças a Deus, suportou todas elas. Ontem passamos o dia comemorando a turma do seminário, comemorando 30 anos de conclusão de curso, de formatura. E aí foi uma experiência maravilhosa. Foi aquele momento de conversarmos, reencontrarmos pessoas que a gente nunca mais tinha visto depois que se formou. E aí o pregador foi o pastor nosso professor de grego, Luiz Roberto. E estava todo mundo ansioso, esperando que ele falasse alguma coisa de grego ou de Novo Testamento. E ele vem e nos convida a ir a Betel com Jacó. Surpreendeu todo mundo ali. E depois a gente ainda continuou a tarde conversando, pensando, meditando. No dia 4, nós estaremos fazendo aqui a introdução da Escola Bíblica Dominical. Classe única. Foi um presente de Deus também para mim. No dia 4 de fevereiro eu completo 29 anos que fui ordenado ao ministério pastoral. E hoje eu estava conversando com as crianças e falando de que eu tenho um monte de data de aniversário. Aniversário de casamento, aniversário da primeira vez que eu fui pai, a primeira vez que eu fui avô, formatura. E aí se eu for somar tudo, eu teria que ficar o ano inteiro agradecendo a Deus, e é isso que eu faço, porque Deus nos dá oportunidade para servi-lo. E aí a gente vai aprendendo também como é que Deus vai escrevendo a história. No sábado eu estava lembrando que eu fiz matérias com o professor Rinaldo de Matos, não sei quantos aqui tiveram o prazer de conhecê-lo, porque se teve o prazer é quase da minha idade. E eu fazia com ele missões transculturais, e muitas vezes eu perguntava, para que eu estou fazendo isso se eu não quero sair do Brasil? Já pensou? E hoje a gente já está conseguindo, na África, estarmos ali, e eu peço aos irmãos que orem, com a Igreja Batista Arena de Deus. E na próxima semana sonhamos com a primeira EBF da igreja. E a nossa expectativa é em torno de 400 crianças, mas pode chegar a 500, 600. Você imagina o desespero. Porque a primeira atividade que nós fizemos num Natal, eu tinha uma expectativa de 150 crianças, foram mais de 350. Então, Deus vai nos dando essa oportunidade. E quando a gente fala em servir a Deus, às vezes existem pessoas que ficam murmurando. Só estou fazendo porque não tem ninguém para fazer. Se não tem ninguém para fazer e você não quer fazer, suma, desapareça. Mas não venha fazer não. Porque do mesmo jeito que diz que a nossa oferta tem que ser com alegria, servir ao Senhor tem que ser feito com alegria. Servir ao Senhor tem que ser algo que te traga satisfação. Tem que ser algo que te traga alegria. Eu não consigo ver um pastor, um líder, um diácono, um membro de uma igreja reclamando da oportunidade que Deus está te dando para o quê? Para servir. E quando a gente pensa em servir ao Senhor com alegria, é estar à disposição do Senhor, inclusive para quebrar os seus próprios preconceitos. Nós temos uma série de preconceitos, e preconceito do que eu estou falando são conceitos que são criados a partir da nossa educação, são as nossas crenças. Eu fui educado de um jeito que eu tive muita dificuldade em lidar com oração, quando eu me converti. Sabe por quê? Para falar com Deus, tu tem que vestir uma calça comprida e botar uma camisa.
Já pensou? Mas eu quero falar com Deus agora, eu estou na praia. Preciso disso? Entendeu? Eu quero falar com Deus agora, eu estou embaixo do chuveiro. Preciso disso para falar com Deus? Então, às vezes, a gente vai criando determinadas crenças, determinados dogmas que não estão na Bíblia, a palavra de Deus, são invenções. E a gente precisa rever os nossos conceitos. E aí, quando eu me deparo com o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, e aí eu convido você a ler todo esse capítulo depois, nós separamos apenas uma porção que diz as qualidades que Cornélio tinha. Cornélio era um homem religioso, era um homem temente a Deus, era um homem que fazia ação social, ele dava esmolas, ele era uma pessoa generosa. Mas aí a gente aprende o seguinte: ser religioso não é suficiente, porque não é a religião que vai te levar a Deus. Ser temente a Deus também não é suficiente. Afinal de contas, e eu lembro, eu tive uma cena uma vez, que a gente estava indo de ônibus daqui para o Nordeste. Primeira viagem, eu e Lucimeire, recém-casado. Ali em Minas estava chovendo e o motorista estava perdendo a curva. O outro motorista só gritou assim: desfaz tudo e vira de novo. Mas o que tinha de, ai meu Deus, Nossa Senhora, socorro Senhor, dentro do ônibus, era uma coisa assustadora. Ou seja, na hora do desespero, todo mundo vira temente a Deus, todo mundo recorre para Deus. Mas ser temente a Deus ainda não é suficiente. Dar esmolas, ser misericordioso também não é suficiente. Inclusive, a caridade tem sido uma característica muito pouco vivida no meio cristão. A gente vê, inclusive, a caridade muito mais forte em outros meios, muitas vezes. Precisamos aprender a ser mais caridosos, precisamos chorar com quem está chorando, precisamos abençoar quem precisa da nossa ajuda, porque nós já fomos abençoados. Mas quando eu olho para a história de Cornélio, eu vejo que orar a Deus não é suficiente também, mas que Deus responde às suas orações. Porque ele estava orando ao Senhor, ele orava ao Senhor, mas ele precisava de um algo mais. E esse algo mais que Cornélio precisava era de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não só da sua vida, mas também de toda a sua família. E aí está lá Cornélio orando ao Senhor, e o Senhor aparece para ele em visão. Olha só, manda alguém lá em Jope, na casa de Simão, aquele que trabalha com couro. A casa dele fica... O Simão devia ser alguém de vida, bem de vida, ele devia ter uma graninha, porque a casa dele era próximo do mar, de frente com a praia. Você vai lá, chega lá e procura Pedro lá, por favor, porque Pedro tem algo especial para dizer para você. Sabe por que Deus precisou se apresentar a Cornélio? Sabe por que Deus teve que falar com ele e mandar ele buscar Pedro? Porque a igreja não estava obedecendo a ordem do Senhor. Jesus tinha dito antes de subir para o céu: vocês vão ser minhas testemunhas. Serão minhas testemunhas onde? Na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Eles ainda estavam engatinhando, porque eles achavam que os gentios não seriam merecedores da graça de Deus. Eles ainda estavam mantendo o seu preconceito, considerando que se entrassem na casa de um gentio, eles estavam entrando na casa de uma pessoa imunda. Comer com um gentio seria coisa pior ainda. E aí Deus fala com Cornélio: manda lá, vai lá. E eu acho tão interessante
que muitas vezes nós temos uma dificuldade muito grande de obedecer à voz do Senhor, porque as nossas crenças falam muito mais alto ao nosso coração. Quando Cornélio tem a visão, o que ele faz? Chama um outro soldado que ele considera temente a Deus e mais 2 funcionários e diz: se preparem, porque Deus mandou fazer isso. Agora vamos para o relacionamento de Pedro. Era por volta de meio-dia, Pedro estava morrendo de fome. Eu acho que o cheiro da comida, aquela comida gostosa, né? Tem gente aqui que está aqui já pensando na janta, mas a comida não tinha saído. Vai atrasar o almoço hoje, Pedro. Pedro, quando era uma pessoa estourada, o que ele faz? Ele sobe para o 2º andar, e o cheiro da comida subindo, e ele também tem uma visão do Senhor. E a visão que Pedro tem é de um lençol, com tudo aquilo que ele considerava que era imundo. E a voz do Senhor dizia para Pedro: mata e come. Enquanto Cornélio obedeceu imediatamente, o que Pedro faz? Senhor, eu não posso fazer isso. Como é que eu vou fazer isso, Deus? Você está me mandando eu quebrar a lei e comer coisas imundas. Deus precisou falar com Pedro 3 vezes. Pedro não aprende. Ele precisou dizer para Jesus: eu te amo, Jesus, te amo, Jesus, te amo, Jesus, 3 vezes. Ele negou a Cristo 3 vezes. Já devia ter aprendido. Na 3ª vez, Pedro só diz assim: quem é que está me chamando lá embaixo? Porque na 3ª vez, os homens que Cornélio já tinha mandado, já estavam lá embaixo. Porque o relógio de Deus funciona direitinho. O relógio de Deus não se adianta e nem se atrasa. As pessoas já estavam batendo palma lá. Nós viemos aqui procurar o Pedro, porque Deus apareceu a Cornélio, o nosso chefe, e mandou vir buscar ele. Pedro ficou sem ação. Pedro convidou-os para entrar e no dia seguinte foi à casa de Cornélio. É tão interessante quando eu passeio por essa experiência, porque essa experiência na casa de Cornélio demonstrou a grandeza do poder de Deus. Pedro chegou lá todo desconfiado e saiu com seu coração alegre, porque a graça de Deus se manifestou na vida daquela família. E se você acompanha todo o texto, Cornélio não ficou esperando Pedro sozinho, não. É o primeiro culto no lar que eu vejo que a pessoa se programa e não avisa para o pregador. Tu já pensou? Ele não avisou para o pregador, que era Pedro. O texto bíblico nos diz que ele reuniu todos os seus familiares e amigos para ouvir a voz de Deus naquele dia. E nós estamos tão ocupados que muitas vezes não percebemos o que Deus está querendo fazer em nossa vida e através da nossa vida. Aí a gente vai para a segunda família. A segunda família, camarada mau, mas também militar. Apesar que militar, todos eles têm que fazer cara de mal, não é não? Cara de mal. Falei de um comandante, um centurião. Era aquele cara que tinha pelo menos 100 soldados à sua disposição. O cara que sabia o que era uma guerra, que sabia de verdade o peso de uma espada. E agora a gente pega um centurião. Ai, Jesus, esse centurião, se fosse um subordinado meu, ia levar tanta cadeia. Como é que o cara dorme na hora do serviço? Ou ele estava muito cansado, ou ele estava invocado demais com aquela situação. Era meia-noite e os presos não se calavam. Lá no capítulo 16 de Atos diz que Pedro e João estavam... Pedro e João não, né?
Era Pedro e quem que está? Quem é que estava lá? Pedro e quem? Ah, não era Pedro não, obrigado. Paulo e Silas estavam ali, cantando por volta da meia-noite, e os presos estavam ouvindo. Eu tenho uma curiosidade, quando eu chegar lá no céu, eu quero saber qual foi a música que eles estavam cantando, que fez o chão tremer. A música que eles estavam cantando veio o terremoto, mas não foi por causa da música, não. É porque Deus tinha um projeto ali. Paulo e Silas tinham apanhado muito naquele dia. Eles ficaram reclamando? Não. Diz-nos o texto bíblico que eles estavam louvando ao Senhor. É só eu que mudo isso? Não. Sou eu mesmo. Pronto. E aí, quando ele acorda, o carcereiro acorda desesperado. Com Paulo e Silas, a gente aprende: as dores físicas não são impedimentos para louvarmos ao Senhor. A segunda coisa que eu aprendo com Paulo e Silas é que, sendo mandado por Deus, devemos obedecer. Irmãos, a gente tem uma dificuldade tremenda em obedecer. O capítulo 16 nos conta que Paulo e Silas tinham um projeto de viagem, projeto de vida. Eles queriam ir para determinado lugar, eles queriam chegar a determinado ponto, mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito de Deus tinha um projeto maior para a vida deles. Agora nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor, e não a voz do seu coração, e depois dizer: Deus falou comigo, só para tentar justificar determinadas atitudes suas. É tão difícil, quando a gente está no meio de um projeto, ouvirmos a voz do Senhor dizendo: eu não quero mais que você faça isso. Que satisfação eu vou dar para os outros? O que eu vou falar com a minha esposa? O que eu vou dizer para a igreja? Eles queriam ir para um lugar. No capítulo 16, no verso 6, diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na Ásia, porque Deus tinha um projeto maior na Europa. Aí, quando é à noite, Paulo tem aquela visão: passe a Macedônia, venha para cá, porque nós precisamos da sua ajuda. E aí Paulo chega em Filipos, e aí eu ficaria perguntando para Deus, já que a gente questiona muito: Deus só me mandou para cá para eu ser preso, ser chicoteado, é para isso que o Senhor me quer no seu trabalho? A primeira pessoa a se converter foi Lídia, e depois que ela e a sua família foi batizada, as pessoas da sua casa, a primeira igreja batista em Filipos começou a funcionar na casa de Lídia. Mas por causa disso, Paulo e Silas foram presos, apanharam. E a pergunta que foi feita é uma pergunta que talvez a resposta que tenha sido dada mexeu com o interior daquele homem. Porque a pergunta daquele carcereiro foi: senhores, o que é que eu preciso fazer para me salvar? Mas Paulo já tinha dado a resposta anterior. Se tivesse fugido um preso, a pena daquele homem seria a morte. Então, entre ele morrer cumprindo uma pena, ele preferia acabar com a vida dele. Mas Paulo responde para ele primeiro: não te faça nenhum mal. Está todo mundo aqui. Veja o milagre de Deus. As cadeias se arrebentaram, mas os presos ficaram todos ali. E aí depois Paulo responde: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e os da tua casa. Eu fico imaginando aquele estudo bíblico por volta da 1h da manhã, o sermão de
Paulo, que era sempre demorado, não vai ser tanto quanto o meu hoje, porque eu lembro da história de Eutico, porque Paulo entrou madrugada dentro e ele estava na parte de cima e puf, caiu e teve que ser ressuscitado, que morreu, né, porque não estava dando atenção. Então, cuidado quando você cochilar na igreja. Então, Paulo, então, vai lá junto com Silas, faz aquele momento maravilhoso de estudo bíblico, e logo depois que ele faz tudo isso, ele batiza aquela família. E em Paulo a gente aprende primeiro o seguinte: primeiro a missão. Lembra? Missão dada, missão cumprida. Mas não é cumprida de ser longa, não, porque tem gente que recebe uma missão e leva uma eternidade para fazer. É que eu vou cumprir a missão, porque eu não vou discutir sobre a missão. E Paulo sabia qual era a sua missão. Ele pregou o evangelho, ele batizou aquela família, e aí no versículo de número 34, ele vai para a casa daquele homem, tem uma mesa farta, e eles se alegram muito, ele se alegra muito com toda a sua casa, por ter havido crido em Deus. Irmãos, quando a gente vivencia tudo isso, eu tenho que ver que todas essas histórias, como também a minha história, se entrelaçam com a história da igreja. A igreja de Cristo. Nós fomos chamados para fazermos diferença. E essa diferença só é real quando a gente vivencia também essa experiência e vamos compartilhar isso com aqueles que são da nossa casa. Pregamos com a palavra, Pedro na casa de Cornélios, Paulo e Silas na casa do carcereiro, pregamos com o nosso testemunho, Pedro testemunhando perante a igreja em Jerusalém, como o poder de Deus foi tremendo na casa daquele homem gentio, daquele romano, daquele comandante. Nós aprendemos Paulo e Silas testemunhando na cadeia, talvez cantando Eu Te Agradeço. A gente pensa em gratidão só quando a coisa está boa, mas Deus não nos abandona, Deus não se distancia de nós. E eu lembro de uma experiência. Essa experiência faz uns 25 anos. Eu, pastor batista, uma pessoa chega para mim, ele está me ouvindo agora, está lá em São Paulo me ouvindo agora. E ele chega para mim, num dia de manhã, no trabalho: chefe, o senhor crê em sonhos? Foi essa pergunta que ele me fez. Aí eu respondi para ele: depende. Se os sonhos são de Deus e eu posso confirmar na Bíblia, eu creio. E eu creio na sua convicção. Aí ele vira para mim e diz: porque Deus me mandou dar uma oferta. E naquela época era uma oferta necessária para um projeto que a gente tinha com crianças chamado Viver Feliz. Aí eu disse que eu cria, porque eu creio naquilo que Deus está dizendo ao seu coração, naquilo que Deus, da maneira como Deus está falando com você. Deus com Cornélios falou de um jeito, com Pedro falou de outro jeito, com Paulo falou de outro jeito, com você Ele vai falar de um outro jeito. E aí ele fez o cheque, e ele é minha ovelha virtual até hoje, faz mais de 25 anos. Eu creio na ação de Deus porque eu era uma pessoa temente a Deus, eu tinha lido toda a Bíblia, mas faltava alguma coisa. E aí Deus escolheu colocar na rua da casa que eu morava, eu carioca morando em Natal, no Rio Grande do Norte, na rua Piquiá, onde nós temos hoje a primeira igreja batista da cidade satélite. E um pastor que quase todo dia me entregava um folheto, batia na minha porta, e eu decidi ir na igreja para ele parar de me perturbar. E nunca mais nós saímos. Deus vai falando e Deus vai mudando as histórias
segundo o propósito dele. E nós temos que entender que se como igreja não estamos sendo abençoados como família, e não estamos abençoando as famílias que nos cercam, alguma coisa está faltando na nossa sintonia com Deus. Talvez alguns esperem ver um lençol, como Cornélio e Pedro teve. Talvez outros, esse é bem mais fácil, né? Esperam levar um bocado de chicotada, estarem amarrados, talvez até em algum lugar aí, como uma cama de hospital, qualquer coisa, e aí nessa hora vai lembrar de que Deus existe e vai começar a cantar louvores ao Senhor. Talvez outros digam, Deus não está falando comigo, mas é porque eu tampei meus ouvidos e não quero ouvir o que Deus está falando com você. Então, nesta noite, quando eu olho para essas famílias, eu defino que o final feliz para qualquer família é só um: crer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Não tem outro final feliz para a família que não seja esse. Há 38 anos atrás, eu e a Meire permitimos que Jesus Cristo entrasse na nossa família. A primeira pessoa que eu batizei no meu ministério está aqui hoje. Foi a minha filha mais velha. A última pessoa que eu batizei, porque eu ainda não batizei mais ninguém até agora, foi o meu neto mais velho. Porque a igreja e a bondade de Deus foi tremenda e tem sido tremenda na minha vida e na vida da minha família. No ano passado, não foram obrigados, e eu me sinto até envergonhado de dizer isso. Eles quiseram, eles pediram para participar da caminhada bíblica. Eu estava fazendo caminhada bíblica espalhado por esse Brasil, e eles pediram para fazer caminhada bíblica. E eles leram no ano passado 26 livros da Bíblia. Os dois maiores, de 8 e 9 anos, e o de 5 anos, ouviu 26 livros da Bíblia. E tem perguntas. O Arthur está chateado porque só eu falo no grupo da caminhada bíblica. E ele queria também escrever algumas coisas para poder colocar lá. Eu digo, mais tarde, mais um pouquinho, calma aí. Então, eu uso o meu testemunho nesse sentido. Nós tínhamos sonhos, e com Jesus Cristo, os sonhos se transformaram em coisas maravilhosas e tremendas. E aí eu não posso dizer o que seria a minha vida sem Jesus. E eu me identifico muito com Cornélio, porque ele era militar, eu também fui. Eu procurava fazer tudo isso que Cornélio fazia. Eu criticava demais, e Cornélio, ele era um crítico porque ele vem de um povo politeísta, e ele entende que Deus é um só, e passa a vivenciar essa experiência. Por isso, ore pela sua família, coloque a sua família no altar do Senhor agora, vivencie essa experiência com Deus. E aí eu quero finalizar hoje chamando minha família. A Meire tinha um sonho quando ela se converteu: evangelizar a sua família. A mãe dela morreu com Cristo, o padrasto morreu com Cristo, o cunhado morreu com Cristo, e hoje nós já estamos numa terceira geração da família dela, servindo ao Senhor. Deus nos impediu. Nós chegamos no Rio de Janeiro em 1987, retornamos ao Rio de Janeiro. Era um período difícil da economia, e Deus nos impediu de comprarmos uma casa na época, porque Deus sabia que se eu comprasse eu não estaria disposto a ir para onde Ele mandasse. Eu até tentei comprar e tive o maior prejuízo, 2 vezes. Então nunca mais eu teimei com Deus.
E hoje, de toda a família de Meire, só 2 pessoas não quiseram seguir a Jesus. Deus honrou. Mas a gente morou 2 anos na casa da minha sogra, e toda quarta-feira nós tínhamos o nosso culto, novos convertidos. Então Deus honrou. E aí eu posso dizer que Deus honrou, e a gente pode cantar junto, bondade de Deus. Não é, Eduardo? É? Podemos cantar junto, bondade de Deus? Ele reclama que eu digo, vamos cantar junto, e eu deixo ele cantando. Mas, na realidade, eu deixo ele cantando. Mas a última vez que a gente estava cantando, ele reclamou. O senhor disse que era nós 3, e só nós 2 cantamos, ele e o irmão. Mas a gente vai cantar agora a bondade de Deus, porque Deus é bondoso. Deus tem dado esse privilégio. Olhe para Cornélios, olhe para o centurião. Tenta imaginar que a sua casa, a sua família é para ser um lugar de bênção para o Senhor. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor? Quem vai cantar comigo? É o Eduardo? Nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, e se quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és, eu vivo na bondade de Deus.
Precisamos nos render aos pés do Senhor, entregar tudo nas mãos dele, porque a bondade do Senhor, ela é plena, ela é real e ela nos segue em todo instante. Vamos orar ao Senhor. Coloque agora diante do Senhor aquilo que muitas vezes tem impedido que você possa vivenciar essa experiência em família, de falar com Deus. Coloque diante do Senhor agora o nome dos seus parentes que nessa semana você quer assumir um compromisso com Deus, de falar do amor desse Deus para ele. Coloque diante do Senhor agora pedido de perdão, porque muitas vezes temos sido omissos em testemunharmos de Cristo para aqueles que convivem com a gente. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esta hora e te agradecemos pelo teu poder e a tua graça que nos alcança, que nos alcançou e nos alcança, meu Deus, todos os dias, porque o Senhor tem misericórdia de nós e tem dado chances para nós. Ó Deus, nesta hora nós te pedimos em nome de Jesus, nos ensina, ó Deus, nos ajuda também a ser corajosos, para sermos ousados na pregação da tua palavra, no ensino e principalmente, meu Deus, nesta noite eu te peço pelas nossas famílias, por aqueles, ó Deus, que ainda não foram alcançados pelo teu amor, não importa por quê, mas o Senhor sabe que o Senhor nos salvou para a salvação deles. Que possamos todos aqui, ó Deus, compreender isso, que a salvação que veio para nós, veio para toda a nossa casa, e que possamos, ó Deus, ter o compromisso com o Senhor, não é o compromisso com a amizade, e nem o compromisso, ó Deus, com a alegria que temos com o outro, ou não, mas que tenhamos um compromisso contigo, que apesar das diferenças, apesar, ó Deus, dos descontentamentos nas relações familiares, que o teu amor reine e que comece, ó Deus, em nós que temos o teu amor, para que, quebrantados diante do Senhor e cheios do teu poder, possam, ó Deus, testemunhar e falar de Ti e ensinar sobre o Senhor, porque só assim há salvação nas casas, nos lares, nas famílias. Nós Te louvamos por esta noite, por mais também, ó Deus, uma oportunidade de ouvir, de aprender e de sermos estimulados a continuar na Tua presença e buscar fazer a Tua vontade segundo o Teu propósito, o Teu poder e a Tua graça sobre nós. E é no nome de Jesus que eu Te agradeço e Te peço estas bênçãos. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos, eu vou entrevistar a Meire aqui rapidinho, só para dar uma instrução a vocês. Meire, você tinha quanto tempo quando você começou de batizada, quando você começou a fazer estudo bíblico com a sua família? Com a minha família eu tinha 6 meses, né? Foi quando nós nos convertemos em junho, em dezembro, janeiro, nós estávamos vindo para o Rio de Janeiro de vez, né? Fomos transferidos de Natal para cá, depois de 4 anos que estávamos lá. Mas só que quando a gente fez 3 anos e meio, nós nos convertemos e Deus nos transferiu novamente para o Rio de Janeiro. Eu tinha 6 meses de batizada. E não só de batizada. Eu não conhecia a Bíblia, eu não tinha contato com a Bíblia, eu não sabia cantar, não sabia orar. E eu tinha que fazer tudo isso na prática junto com os meus. E eu digo para vocês, eu sempre digo isso para os irmãos por
por onde eu já passei, pelas igrejas que eu já passei, é a coisa mais fácil do mundo, é a gente pregar o evangelho para a nossa família. É só a gente cumprir com aquilo, com os ensinamentos que Cristo nos dá. Se a gente se compromete com isso, não importa. Porque o outro vai te chamar disso, que vai te chamar de aquilo, que ele te conhece muito bem. Essa história de dizer que o profeta, né, não é bem aceito na sua... Para mim, eu entendo que se você não estiver realmente lutando com você mesmo, saber testemunhar realmente é muito difícil. Então, se renda, se coloque, porque Deus vai honrar o teu sacrifício, porque não é fácil, eu sei que não é fácil, você lutar contra a crítica, contra até mesmo injúria. Quantas vezes nós fomos injuriados em casa, na hora do almoço, riam, porque a gente sempre colocamos a prática de orar antes das refeições. A gente encontrava motivos de fazer evangelismo em casa, culto de evangelismo, ações de graça, a gente encontrava motivos para agradecer e trazer a igreja, levar a igreja para casa. E eles participavam, até que eu entendi também que eu não podia ir para as quartas-feiras na igreja, porque, eu não sei se vocês conhecem, né, mas o quilômetro 32 da Rio São Paulo, vocês conhecem? Então, minha mãe morava ali e eu tive que morar ali 2 anos. E a distância da estrada Rio São Paulo para a casa da minha mãe era 20 minutos a pé. E a igreja ficava no meio do caminho, só que numa escuridão tremenda naquela época, né? Então, eu não tinha como, porque Cláudio chegava em casa só depois das 10 da noite, porque ele trabalhava lá no Santos Dumont. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu não posso ir para o culto de oração, vou ficar aqui, como é que vai ficar? Como é que eu faço? E aí eu entendi de Deus que eu precisava formar o meu grupo de oração lá em casa. E aí lá em casa eu orava, eu pregava, eu cantava, eu fazia tudo, porque eles não sabiam fazer nada. Mas aí, com os dias, com o tempo, eles foram aprendendo, foram se acostumando, e cada um foram encontrando também Deus aonde eles estiveram. E aí meus sobrinhos aceitaram a Jesus na escola militar, que eles na época eram adolescentes, fizeram provas para concurso, passaram, e lá eles participavam dos encontros, né? Ali se converteram, casaram, tiveram filhos, e hoje eu sou tia bisavó já, né? Então, quer dizer, essa é um exemplo. Mas tive meu padrasto, tive a minha mãe, que na época minha mãe não era convertida, com muitos preconceitos, com muitas dificuldades. Minha mãe casou com meu padrasto nesse tempo, que depois de 25 anos de relacionamento não tinha casamento. E tudo foi se ajustando, tudo pelo poder de Deus. Tudo porque Deus colocou no meu coração. E eu aceitei o desafio. Não é fácil, mas é possível, se a gente crer e se a gente vai e realizar. Eu usei o exemplo da Meire, eu pedi a ela só quanto tempo. A profissão de fé dela, eram 19 pessoas para dar a profissão de fé. O pastor Ezequias só conseguiu ouvir a profissão de fé dela. E tivemos que marcar outro culto para a profissão de fé, porque ela comeu todo o tempo de todo mundo. Mas o que eu quero dizer a você é que Deus é fiel, como nós cantamos. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e os da sua casa. Obrigado, Deus abençoe, pastor Estevão. Obrigado, pastor Cláudio, por nos abençoar com a sua palavra, com a sua família também. Muito obrigado aos irmãos.